Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Rádio Transamérica, tocando no seu coração. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs do canal Pedras que Clamam, e também a todos os ouvintes conectados com fé pela Rádio Três Américas. Hoje, o Espírito Santo nos conduz a meditar sobre um encontro que mudou uma vida para sempre. O momento em que Jesus passou por Jericó e encontrou um homem à beira do caminho. Um cego, esquecido pela sociedade, mas lembrado por Deus. Imagine viver na escuridão total, dependendo dos outros, sendo ignorado pelos que passam e desprezado pelos que veem. Assim vivia Bartimeu, o cego de Jericó. Mas naquele dia, mesmo sem ver, ele ouviu que Jesus estava passando. E o que ele fez? Gritou. Gritou por socorro, gritou por misericórdia, gritou com fé. E essa fé chamou a atenção do Mestre. Jesus parou. Sim, o Salvador parou diante do clamor de um homem invisível aos olhos humanos, mas precioso aos olhos do céu. O cego não enxergava com os olhos da carne, mas sua alma já via quem era Jesus. Essa é a fé que precisamos em tempos de trevas. Uma fé que enxerga o impossível, mesmo quando tudo ao redor diz que não tem jeito. Hoje talvez você também esteja à beira do caminho, ferido, ignorado, esperando algo que parece não vir. Mas Jesus está passando e Ele ouve os que clamam com fé. Ele se detém diante de corações quebrantados e olhos que, mesmo fechados, contemplam a promessa. Ele ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Se esta mensagem já está falando contigo, escreva aqui nos comentários: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de um milagre urgente. Vivemos dias em que muitos têm olhos abertos, mas não enxergam o que é essencial. Correm atrás de soluções humanas, mas não percebem o Salvador que passa perto. Por outro lado, há os que, mesmo cercados por trevas, permanecem com os olhos da fé bem abertos. Assim como Bartimeu, há filhos e filhas de Deus clamando em meio ao barulho da vida, crendo que Jesus ainda para por causa de um clamor sincero. A multidão tentou silenciar Bartimeu. Quantas vezes, nos dias de hoje, a multidão também tenta nos calar? Seja a voz da dúvida, do medo, do diagnóstico, do desemprego, da ansiedade, da solidão ou do abandono, todas elas tentam impedir que a fé se manifeste. Mas quando a fé grita mais alto que o medo, Jesus ouve. E Ele para, e Ele chama, e Ele transforma. Aquele homem à beira do caminho representa milhões hoje. Pessoas que já perderam a visão da esperança, que vivem nas margens, esquecidas pelos sistemas do mundo. Mas a boa notícia é que Jesus ainda caminha pelas ruas da alma. Ele ainda ouve os gritos dos corações desesperados. E mesmo em meio à multidão, Ele enxerga cada lágrima que ninguém mais vê. Quando Jesus chamou Bartimeu, ele largou a capa. Aquilo representava sua condição. Era o sinal de sua limitação, de sua antiga identidade. Ele se levantou e foi até Jesus. Essa é a chave para a transformação. Largar o que nos identifica com o passado e caminhar pela fé rumo ao novo de Deus. Muitos querem o milagre, mas ainda se agarram à capa da velha identidade. Talvez você esteja com a fé cansada, mas se ainda há um grito dentro de você, use-o, clame, Ele vai ouvir. Não importa se outros dizem que não adianta, sua fé pode parar Jesus. Sua fé pode trazer cura, libertação e restauração. Jesus ainda pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Essa pergunta é pessoal, direta, transformadora. Hoje, há muitos à margem das estradas da vida, emocionalmente feridos, espiritualmente cegos, existencialmente perdidos. Mas há um clamor no ar. O céu está atento.
O Espírito Santo está ativando os Bartimeus desta geração. Chegou o tempo de largar a capa do conformismo e correr na direção do chamado. A cura está próxima. Se essa palavra está falando contigo, escreva aqui nos comentários: eu creio que Jesus vai me chamar. E envie este vídeo a alguém que está à beira do caminho, esperando por um reencontro com a esperança. Amado irmão, querida irmã, Jesus está passando. Essa não é apenas uma expressão simbólica, é uma verdade espiritual viva. O Espírito do Senhor está neste momento batendo a porta de corações sedentos, como fez com Bartimeu em Jericó. A pergunta é: você está disposto a clamar, mesmo quando tudo parece te silenciar? Hoje, o Espírito Santo te convida a sair da margem e ir ao encontro do Mestre. É hora de abandonar a capa do passado, o pecado escondido, as feridas não tratadas, as palavras que te rotularam, os medos que te paralisaram. Largue a capa, levante-se. Jesus está te chamando, e quando Ele chama, algo sobrenatural acontece. Talvez você não consiga ver o caminho com seus olhos naturais, como Bartimeu, mas é aí que a fé entra em ação. A fé te guia, a fé te levanta, a fé te aproxima de Jesus. Você não precisa ter todas as respostas, nem estar perfeito para ser ouvido por Ele. Você só precisa estar disposto a dar um passo em direção à voz que te chama. Hoje é o dia de confissão, de rendição e de recomeço. Feche os olhos da alma para o barulho da multidão e abra o coração para a voz do Espírito. Peça perdão, renuncie o que te impede de avançar e se entregue de novo àquele que pode te fazer enxergar muito além das circunstâncias. Confesse com fé: Senhor Jesus, eu quero te ver. Abre os meus olhos espirituais, liberta-me da cegueira da alma. Quero sair da margem e viver o propósito que o Senhor preparou para mim. Esse é o grito que move os céus. Essa é a fé que traz a cura. Se você sente que essa palavra é para você, comente: eu joguei minha capa fora. Isso é profético, isso é um ato de fé. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa largar a capa e dar o primeiro passo em direção ao milagre. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir porque estás a pedir, quando tudo deixares algar. Senhor Jesus, neste momento santo e precioso, nos colocamos diante de Ti com um coração quebrantado, como o cego Bartimeu à beira do caminho. Clamamos como ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor está passando por aqui e não queremos perder Tua presença. Não queremos Te deixar ir sem sermos tocados, curados e transformados. Tu nos conheces profundamente. Sabes das lutas escondidas, das lágrimas derramadas no silêncio da madrugada, dos gritos que calamos para não preocupar ninguém. Mas hoje, Senhor, nós nos levantamos do lugar da espera e corremos ao Teu encontro com fé. Lançamos fora a capa que nos identifica com o passado, com a dor, com a limitação. Nós nos posicionamos profeticamente para viver um novo tempo. Pai, em nome de Jesus, quebra agora toda cegueira espiritual.
Abre os olhos daqueles que não conseguem mais enxergar esperança, que estão ofuscados pelas trevas do medo, da incredulidade, do pecado. Que caia por terra toda escama que impede o teu povo de ver o teu amor, o teu chamado, o teu agir. Que haja luz, visão e direção. Oramos pelos que estão à margem, cansados, rejeitados, esquecidos, que neste momento sintam tua mão os tocando. Que sintam o sopro do teu Espírito renovando as forças, reacendendo a fé, restaurando os sonhos. Pai, levanta aqueles que estão prostrados e faz brotar esperança onde tudo parecia seco e morto. Oramos também pelos lares. Que as famílias sejam tocadas por esse milagre de visão. Que maridos vejam novamente o valor de suas esposas. Que filhos sejam iluminados para o caminho da obediência. Que mães e pais tenham clareza para educar com sabedoria. Que a tua luz brilhe dentro de cada casa, representada nesta oração. E clamamos também por cura física, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como abriste os olhos de Bartimeu, toca agora olhos enfermos, corpos debilitados, mentes cansadas. Que haja cura em nome de Jesus, que toda enfermidade bata em retirada diante da tua glória. Que o teu nome seja exaltado em cada testemunho que surgirá após esta oração. Espírito Santo, sopra sobre nós, incendeia o nosso interior, aviva a tua igreja, dá-nos visão clara, sensibilidade ao teu mover e ousadia para clamar, mesmo quando todos disserem que é em vão. Que sejamos como Bartimeu, insistentes, determinados, confiantes de que o Senhor é capaz de mudar qualquer história. Declaramos profeticamente que este é o tempo da visão restaurada, da fé fortalecida, do milagre liberado. O Senhor está nos chamando. Nós respondemos com fé. Eis-nos aqui, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos e declaramos. Eu posso ver. Aleluia. Amém. Se esta oração tocou o seu coração como a voz de Jesus tocou Bartimeu naquele dia em Jericó, não saia daqui calado. Deixe seu "eu creio" nos comentários como um ato de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de um milagre. Você pode ser a ponte que leva alguém ao encontro com Cristo. Inscreva-se no canal Pedras que Clamam e ative o sininho para receber as próximas orações e reflexões poderosas. Aqui, a fé é alimentada diariamente e juntos formamos uma comunidade que clama e crê. E não se esqueça de ouvir a Rádio 3 Américas, disponível no aplicativo Rádiosnet ou através da Alexa. Basta dizer, Alexa, tocar Rádio 3 Américas. O link está na descrição. O seu milagre pode estar a uma oração de distância. Permaneça firme, a sua vitória já está a caminho.